Então, na sessão penal 506, 31, 30 e 17, continuidade do depoimento do senhor Paulo Ricardo Baqueiro de Mello. Tem mais perguntas de defesa? Só duas ou três, excelência. Quando o senhor não pôde estar presente naquela reunião à vida com o senhor Palocci, o senhor deu saída do país com passaporte? O senhor estava em férias no exterior? Sim. Perfeito. Em algum momento, o senhor Marcelo Odebrecht chamou o senhor na sala dele e falou: olha, Paulo, para ser bem objetivo, aqui eu tenho uma conta escritural de X milhões com Palocci, nós vamos fazer isso aqui e vamos descontar. Algum momento ele tratou esse tema com você nessa crueza que eu estou colocando? Não, e de novo eu fiz a pergunta específica ao senhor Marcelo Odebrecht se esse imóvel seria dado como pagamento de alguma vantagem indevida, e ele me respondeu que não. Se ele me respondesse que sim, eu ia recomendar que ele fizesse de outra forma, porque você pagar vantagem indevida com a dação de um imóvel, com escrituração, escritura pública, registrada, quer dizer, quando chegasse no ano seguinte, quando o imóvel estivesse pronto, escriturado em nome da DAG e sendo usado pelo Instituto Lula. Qualquer um que fosse no cartório, soubesse o endereço do Instituto Lula e tirasse uma certidão de matrícula, ia saber quem era o real proprietário. Então, assim, na minha cabeça, se Marcelo tivesse me dito isso, eu ia fazer: Marcelo, é melhor você entregar o dinheiro diretamente ao senhor presidente da República e mandar que ele compre o imóvel por conta dele. Porque desta forma, é a mentira com a perna mais curta que existe, porque vai ser pego, basta qualquer repórter que chegue lá no cartório e peça: me dá uma certidão de matrícula, vai dizer quem é o proprietário, por quanto comprou e como é que foi construído. Então, na minha cabeça, não faz o menor sentido alguém pagar propina, ainda mais com a sede institucional. A ideia é que fosse um instituto que fosse receber visitantes internacionais, que fosse receber chefes de Estado. Quer dizer, como é que ia se esconder que aquele imóvel não pertencia ao Instituto Lula e estava no nome de um terceiro interposto? Quer dizer, eu não consigo entender, seria a forma mais estúpida, na minha opinião, desculpe a palavra, excelência, para se pagar uma propina. Então, eu perguntei especificamente a Marcelo: isso é pagamento de alguma vantagem devida? Não com essas palavras, até porque esse vocabulário eu aprendi nos últimos meses ou no último ano, e Marcelo me respondeu que não. Ele me respondeu que a ideia era que fosse feito um investimento em adiantado, porque existia uma vontade muito grande que fosse naquele imóvel, e que posteriormente o Instituto fosse capitalizado com doações legais e que ele compraria ou alugaria o imóvel. Senão eu não concordaria em fazer, até porque esse assunto seria descoberto muito rapidamente. A sequência de proprietários, uma das coisas, quando a gente compra o imóvel que a gente pede, é a certidão vintenária, que ela pega a sequência de todos os proprietários do imóvel nos últimos 20 anos. Isso fica registrado em cartório. Não tem como você esconder isso. Mesmo que você quisesse, depois que o Instituto comprasse, ia ter que ser público para todo mundo que a DAG tinha sido proprietária e que depois vendeu para o Instituto. Não tem como você esconder isso, é impossível. Uma outra pergunta que a resposta parece óbvia, mas eu preciso fazê-la. Em algum momento o senhor foi até o senhor Hilberto Silva para mexer numa planilha do Palocci, planilha italiana, com supostos gastos havidos no projeto Instituto Lula? Olha, eu não conhecia essa planilha, eu não sabia que ela existia. Eu tomei conhecimento, os primeiros rumores após a prisão do Marcelo, quando as anotações dele foram pegas no celular. E até é lógico que quando apareceu lá prédio e L, se eu não me engano o valor que estava referido era 12 milhões, eu liguei ao empreendimento, fiquei preocupado, mas o Marcelo não tinha me avisado disso, eu não tinha conhecimento e não era um assunto que era do meu métier. Eu não cuidava disso, não tinha delegação para participar disso. O senhor tinha delegação para demandar pagamentos ao projeto ao projeto ProSub? Não. Alguma vez o senhor demandou pagamentos a esse projeto? Pelo que eu saiba, o projeto ProSub é um projeto da construtora Norberto Odebrecht. Eu era diretor da Odebrecht Realizações Imobiliárias, não tinha nenhuma ingerência sobre esse projeto. Perfeito. Acabando, viu, excelência? Terminando. Ainda só para esgotar o tema, outras pessoas do setor, como o senhor Migliatti, senhora Ângela, senhora Maria Lúcia Tavares, para esse caso específico do projeto Lula, alguma vez o senhor pegou o telefone e mandou e-mail: preciso de recursos para pagar A, B ou C por conta desse projeto? Não. Quando os documentos que foram anexados à ação na semana passada apareceram e que a gente examinou, e eu vi que existia uma referência a meu nome naquele documento, eu fiquei bastante preocupado. Eu imagino que a autorização para esse pagamento tenha partido do próprio Marcelo, porque primeiro que eu não tinha delegação. Se por um acaso eu fosse fazer o pedido daquele pagamento, o Marcelo precisaria aprovar. Ou o Paul Altite, mas o Paul Altite não estava envolvido nesse empreendimento.
Então, eu imagino que ele tenha solicitado, e como as pessoas que operacionalizaram o pagamento sabiam que eu estava cuidando desse tema por delegação de Marcelo, devem ter anotado meu nome lá. Obrigado, excelência, satisfeito. Certo. Alguma coisa que o senhor gostaria de dizer, senhor Paulo? Excelência, eu queria reiterar aqui o meu compromisso de tentar esclarecer o que for possível para se chegar na verdade. Eu tentei relatar aqui tudo que eu tinha conhecimento, tinha alguns temas que, sinceramente, eu não me recordava. Por exemplo, essa reunião com o Palocci, se eu sabia de antemão que já era com ele ou se foi depois, imagino até pelo conteúdo do e-mail que sim, mas eu tentei contribuir aí com o máximo que eu poderia do que eu tinha conhecimento dos fatos na época. Tá bom. Pode encerrar então a gravação.